Prepare-se para um relato verídico, repleto de medo e mistério. Onde numa noite sombria e chuvosa, em um sítio isolado, no interior de Minas Gerais, houve um encontro aterrorizante com uma criatura sobrenatural. É a história de Pedro e sua família, que se viram cara a cara com o lendário lobisomem. O uivo sinistro que ecoou pela escuridão, os passos pesados se aproximando da porta, e a luta desesperada pela sobrevivência. O que aconteceu naquela noite fatídica? Será que o lobisomem foi capturado? Se acomode agora, e prepare-se para mergulhar em um relato assustador, onde o perigo espreita nas sombras e a coragem é posta à prova. Esta é a história que fará sua pele se arrepiar e seus olhos permanecerem abertos durante a noite. Só assistam até o final, se tiverem muita coragem. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos dia sim, dia não. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Hoje vou contar a história do Sr. Pedro, que ocorreu na cidade de Três Corações, localizada no interior do estado de Minas Gerais, também conhecida como a cidade de Nosso Eterno Rei Pelé. No ano de 2011, quando ele tinha 43 anos. Ele morava em um pequeno sítio, afastado da cidade e cercado por uma mata densa e sinistra, na região rural da cidade. Apesar da tranquilidade e da qualidade de vida desse lugar, ele enfrentava um sério problema quando a noite chegava, pois a escuridão sinistra e aterrorizante da mata ao redor dava muito medo. Certo dia, enquanto ele caminhava pela estrada principal, que ligava a cidade àquele bairro rural, quando ele estava quase chegando no sítio, avistou uma viatura policial passando bem devagar, perto dele. Pedro ficou intrigado, pois raramente, os carros da polícia circulavam naquela área. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Após aproximadamente 5 dias, ele estava em casa assistindo TV, de madrugada, quando, por volta das 2 horas da manhã, ele se lembrou de ter deixado a porteira do sítio aberta. Na mesma hora, ele se levantou e decidiu sair da casa para fechá-la. Enquanto trancava a porteira, ele ouviu um barulho de um carro se aproximando. Era uma viatura policial que estava chegando. O carro parou perto de uma mata próxima, cerca de 80 metros da casa dele. Os policiais desceram da viatura com lanternas e empunhando as armas. Eles começaram a iluminar a escuridão daquele lugar, para ver se encontravam algo. Pedro ficou curioso e preocupado, imaginando o motivo da presença dos policiais. Pensou que estivessem procurando um criminoso fugitivo, já que era a segunda vez naquela semana, que os policiais apareciam na estrada, que dava acesso a seu sítio. Foi aí que ele decidiu observar de perto para entender o que estava acontecendo naquele local. De repente, os policiais voltaram rapidamente para o carro e partiram apressados para outra rua de terra, que fazia divisa com a lateral do sítio dele. Pedro ficou assustado com a situação, pois sabia que algo muito estranho estava acontecendo naquele momento. Não pensou 2 vezes e retornou correndo para sua casa, pegou sua espingarda de caça e carregou com balas, enquanto observava por uma fresta da janela. Ele buscava algo de estranho, na área do sítio. Olhou várias vezes, mas estava tudo calmo no quintal, sem qualquer sinal de movimento. Até mesmo Nero, seu cachorro perdigueiro, não latiu para nada. Apesar do silêncio, ele sentia em seu coração que algo sinistro estava prestes a acontecer. Decidiu então aguardar em casa, caso algo estranho acontecesse. Cerca de quase 2 horas se passou, e ele já estava quase cochilando em sua rede no quarto. Quando de repente, Pedro começou a ouvir vozes próximas do sítio. Ao olhar pela janela da sala, viu 4 policiais e 2 viaturas, estacionadas em frente à sua propriedade. Eles estavam chamando Pedro, para que ele fosse atendê-los. Naquela noite, a lua cheia se misturava a um nevoeiro denso e gelado, fazia uns 10 graus de temperatura, saía fumaça da boca ao respirar. Mesmo um pouco receoso, ele resolveu abrir a porta da sala e ir até a entrada do sítio para atendê-los. Ao se aproximar dos policiais, percebeu que queriam
que ele abrisse a porteira do sítio, o mais rápido possível. Pedro achou que eles iriam perguntar se havia visto algum suspeito por ali, mas, na verdade, perguntaram se ele havia avistado algum tipo de animal grande rondando a região. Na mesma hora, ele respondeu que não, mas os policiais relataram terem visto essa criatura próxima à mata ao lado do seu sítio. Com essa informação, Pedro abriu a porteira e permitiu que os policiais adentrassem na sua propriedade, para que pudessem verificar se esse animal realmente estava escondido em algum lugar no sítio ou se apenas havia passado por lá. Preocupado com a situação, Pedro levou Nero, seu cachorro grande e companheiro. Ele levou Nero, como proteção, caso a criatura aparecesse. Por quase uma hora, todos procuraram pelo sítio, mas não encontraram nada. Realmente alguma coisa muito estranha iria acontecer naquela noite. Pedro decidiu então levar os policiais até um pequeno chalé de madeira abandonado, que ficava nos fundos do sítio. Ao chegarem lá, a escuridão era intensa, pois não havia iluminação nas proximidades. Os policiais utilizaram suas lanternas para iluminar o interior do chalé. E foi nesse momento que um ruído estranho soou, vindo daquela criatura enorme e peluda. Graças à luz das lanternas, deu para ver bem o que era. Pedro e os policiais ficaram muito assustados ao perceber que o animal estava em pé, como se fosse um homem. Parecia mesmo um lobisomem. Essa criatura tinha mais de 2 metros e pelo tamanho pesava uns 150 quilos, realmente era grande e apavorante. Rapidamente, a criatura peluda correu para a parte de trás do chalé, e o cachorro de Pedro começou a latir furiosamente. Ele nunca havia visto seu cachorro daquele jeito, seus pelos arrepiados e com seu latido forte. Nero foi para cima da criatura. Naquele momento, o bicho emitiu um rosnado ameaçador, mostrando os dentes e apontando suas garras na direção do cachorro, que ganiu e saiu correndo em disparada. O lobisomem realmente havia assustado o pobre do cachorro, que correu com o rabo entre as pernas. Foi então que Pedro pegou uma enxada velha com um cabo rachado, que estava encostada na parede, para se defender, caso o animal avançasse em sua direção. Enquanto isso, os policiais se movimentavam e cercavam o chalé, gritando para indicar a localização da criatura. De repente, os policiais direcionaram a luz da lanterna para o animal, e ouviu um barulho alto, de madeira vindo do chalé. Foi quando viu o bicho se debatendo entre as tábuas do chalé, antes de cair no chão, agachado. Naquele momento, Pedro pôde ver sua aparência, semelhante a um macaco grande, com pelos escuros por todo o corpo. A cabeça lembrava de um lobo, com orelhas grandes e pontudas, e um focinho semelhante ao de um cão. Nesse momento, ele teve sorte, pois a criatura estava a cerca de 12 metros de distância deles. Porém, repentinamente, o lobisomem se agachou e ficou de quatro, como um cachorro, e fugiu em direção à porteira do sítio. Ele era muito rápido, e logo desapareceu na escuridão da mata. Estranhamente, os policiais não atiraram no lobisomem enquanto ele fugia, apesar de estarem armados. Após o ocorrido, eles conversaram entre si e mencionaram nunca terem visto algo tão feio e ameaçador igual àquela criatura. Segundo os policiais, eles estavam realizando uma ronda noturna, na região, devido a uma denúncia de um suposto lobo rondando sítios e chácaras. Eles então, acharam que a história do lobisomem fosse uma mentira. Após a partida dos policiais, Pedro fechou todas as entradas da sua casa e ficou em silêncio e em alerta, monitorando a área, caso a criatura reaparecesse. Ele estava determinado a proteger a sua família e seus animais. Se fosse necessário atirar no lobisomem, ele atiraria sem dó, pois sabia que esse monstro ataca pessoas e animais. Felizmente, o restante da madrugada transcorreu sem incidentes. Apesar disso, o trauma persistiu, e sempre que ouvia o seu cachorro latindo durante a noite, pensava que o lobisomem poderia estar de volta. Na semana seguinte, em uma quinta-feira, à noite nublada, devido à forte chuva que ocorreu pela manhã, deixando o sítio coberto de barro vermelho. Foi por volta das 23 horas, quando um uivo longo e aterrorizante ecoou pelo ar,
fazendo Pedro reconhecer imediatamente como o uivo daquele lobisomem. Sem hesitar, ele ligou para os policiais para informar o ocorrido. Pedro, sua esposa e filhos, trancaram todas as portas e janelas da casa, se preparando para o pior encontro com o lobisomem. O clima era de tensão e medo. De repente, ouviram-se passos pesados do lado de fora da casa, acompanhados por um rosnado feroz. Pedro e sua família se abraçaram, rezando para que a criatura não conseguisse entrar. Os minutos pareciam intermináveis, enquanto o som dos passos se aproximava cada vez mais. O coração de Pedro batia descompassado, ecoando a tensão no ambiente. Então, houve um silêncio repentino. Um arrepio percorreu a espinha de Pedro quando ele percebeu que o lobisomem estava próximo demais da sua janela. De repente, um estrondo sacudiu a porta da frente, como se a criatura estivesse tentando arrombá-la. A família se encolheu no canto da sala, esperando o pior. Mas, para a surpresa de todos, os sons misteriosos cessaram. Um silêncio sepulcral preencheu o ambiente. Pedro teve a sensação de que algo havia mudado. Ele espiou cautelosamente pela janela, na esperança de entender o que estava acontecendo. Para sua surpresa, avistou os policiais que havia contatado anteriormente. Eles estavam de pé, segurando suas armas e iluminando a área com suas lanternas. Parecia que eles haviam chegado a tempo de confrontar o lobisomem. Pedro abriu rapidamente a porta, permitindo que os policiais entrassem. Eles relataram ter seguido o rastro do lobisomem e conseguiram rastreá-lo até a região do sítio. Determinados a capturar a criatura, iniciaram uma busca minuciosa pelas redondezas. Após uma busca intensa, os policiais retornaram, desanimados. Não encontraram vestígios do lobisomem. No entanto, eles se ofereceram para patrulhar a área durante a noite, garantindo a segurança da família de Pedro. A partir desse momento, Pedro e sua família viveram em alerta constante, sempre atentos a qualquer indício da presença do lobisomem. Mesmo que a criatura não tenha sido encontrada naquela noite, eles sabiam que ela poderia retornar a qualquer momento. Essa experiência deixou uma marca profunda em Pedro e sua família. Eles aprenderam a valorizar ainda mais a segurança de seu lar e a importância da solidariedade e apoio da comunidade. Meses se passaram, depois daquele acontecimento e mais nenhum relato de avistamento de lobisomem se ouviu na região. Pedro e sua família sabiam muito bem o pânico que haviam passado naquela noite aterrorizante de setembro. A história do encontro com o lobisomem se tornou uma lenda local, sendo compartilhada entre os moradores da região. Ainda hoje, Pedro e sua família recordam com temor daquela noite de terror, torcendo para que a criatura nunca mais cruze seu caminho novamente. Mesmo continuando a morar no mesmo sítio, sempre que Pedro ouve o latido de seu cachorro durante a madrugada, surge o pensamento de que o lobisomem pode estar de volta. Com o tempo, Pedro acabou compartilhando essa história com uma tia minha, que também mora na cidade de Três Corações, e no casamento dos meus primos, ficamos sabendo desse relato aterrorizante. Não pensei duas vezes e resolvi contar para vocês. Agradeço a Valquíria, a minha querida tia e madrinha, por ter compartilhado conosco este aterrorizante relato verídico de lobisomem. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer dois vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado e até o próximo vídeo.